Olá, seja bem-vindo ao canal Libras A2. Aqui você aprende tudo sobre Libras no contexto religioso cristão. Meu nome é Gesiel Santana, seja muito bem-vindo à nossa sala de aula. Se você está aqui pela primeira vez, não esquece de deixar o seu like, compartilhar e se inscrever em nosso canal se você ainda não é inscrito. Bora pro conteúdo. Hoje, a nossa aula, a gente vai falar aí sobre um tema que muitas pessoas também nos perguntam no nosso Instagram. Muitas pessoas perguntam aí sobre como a gente pode estar interpretando, né, a leitura de um texto bíblico. Por quê? Porque uma grande dificuldade mesmo, é você interpretar Libras. Ainda mais quando a gente vai falar para o contexto religioso. E aí, ainda mais quando a gente vai falar para textos bíblicos. Então, como que a gente trabalha isso? Como que funciona isso? Quais são as estratégias que a gente vai precisar, né, para estar melhorando aí a nossa interpretação de textos bíblicos? Como que vai funcionar isso? Certo? Então vamos lá. Primeiro ponto importante, já pega papel, pega caneta para você fazer essa anotação. Primeira coisa importante aí que você vai precisar, e vou ficar um pouco de lado por conta da tela que vai aparecer agora. Apareceu a tela aí, isso, muito bem. Uma coisa importante que você vai precisar para trabalhar essa questão de interpretação na leitura de texto bíblico. Por quê, pessoal? Aproveitando, antes de a gente passar a primeira dica, é que o texto bíblico em si, a nossa leitura do texto, a nossa compreensão do texto, ela vem primeiro que a interpretação. Então, não é só chegar e você tá sinalizando, jogando sinal, 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 se você não compreendeu, se você não entendeu, se você não tem isso em mente, tá? Se você não tá com os conceitos, como que eu posso falar? Com os conceitos claros daquele texto, você vai ter muita dificuldade. Por isso a importância do preparo, de você entender, certo? E esse questionamento de como interpretar a leitura do texto bíblico é algo essencial, importantíssimo, que você precisa ficar até o final dessa aula para você compreender. Até o final é importante que você fique aí para você compreender isso, certo? Porque isso vem antes da nossa sinalização. Muitas vezes a gente acha ao contrário. Primeiro eu sinalizo, depois eu entendo o texto. Mas não é bem assim que funciona as coisas. A gente precisa ter um outro foco aí. Muito bem? Então vamos lá. Pega papel e caneta para a gente já fazer a nossa anotação. Primeira anotação da aula aí, a primeira anotação é essa. Você vai precisar ler muito. Ler muito. Primeiro ponto aí, para você começar a ter uma compreensão da interpretação do texto, né? No sentido da leitura. Então, como o tema da aula, né? O tema da aula acaba sendo como interpretar a leitura do texto bíblico para Libras. Quando a gente fala assim, a leitura do texto bíblico, a gente já sabe que tem leitura aí, a gente tem que ler. Tem muitas pessoas que falam assim, eu não gosto de ler. Tem muitas pessoas que falam assim, eu não gosto de ler, eu fico muito agoniado, eu fico muito ruim quando eu vou falar em leitura, eu canso, eu fico preocupado, ai meu Deus do céu. Não, mas quando a gente vai falar nesse sentido, para a gente interpretar a leitura de um texto, a gente vai precisar ler, e ler muito, certo? E ler muito. Muitas vezes, pessoal, essa leitura não está só relacionada à questão da Bíblia, certo? A gente vai a gente vai estar tendo que ler muitos livros. A gente vai precisar ler bula, ler jornal, ler notícias, ler livros. É muito importante essa questão da leitura, porque a gente vai assimilando aí e entendendo aos poucos a questão dos textos. Por que eu falo isso, pessoal? Porque tem muitos textos que são complexos. Tem muitos textos aí que tem uma leitura mais formal, vamos dizer assim, né? Mais robusta, mais pesada. E são textos complicados. E para isso a gente vai precisar fazer esse exercício. O exercício é ler muito, certo? Então esse é o primeiro ponto. Talvez muitas pessoas falem, mas isso aí eu já sabia. Muitas pessoas, pessoal, às vezes entende essa leitura como apenas ler a Bíblia, mas não é essa a ideia. Para a gente entender e interpretar a leitura bíblica, além da Bíblia, a gente precisa ler muito, ler livros, e para a gente ir assimilando como que é construído o texto, para ficar mais fácil aí de compreensão, para depois
na hora que a gente for sinalizar. Então esse é um ponto que precisa ser reforçado, a questão da leitura. Segundo ponto, a importância de você consultar traduções, né? A gente já chegou até a falar isso em uma live no nosso Instagram, a gente chegou a falar isso, a importância de a gente consultar traduções bíblicas, né? Ou seja, ver algumas versões bíblicas. Você, quando for estudar, você vai perceber que existem algumas versões bíblicas. Existem Bíblias com uma linguagem um pouco mais diferente do que a outra, mas o texto em si acaba sendo preservado, né? A ideia, o sentido. Então, a importância de a gente ver diversas traduções vai facilitar aí a nossa compreensão de um texto que possa ser muito complicado. Então tem textos que possam ser muito, mas muito complicado demais. Quando você vai ler em uma outra tradução, você fala, nossa, eu não sabia que era bem isso aqui. Nossa, que coisa interessante. Então isso a gente vai percebendo quando a gente vai lendo outras traduções, né? Um ponto que é muito interessante, que a gente precisa, né? A gente precisa estar focando nisso, mas muitas pessoas deixam isso de lado. Muitas pessoas aí acabam deixando isso. Ah, não vou fazer isso não. Não vou fazer isso não. Não quero saber disso não. Certo? Então, são questões que a gente vai precisar aí. A gente vai precisar focar no estudo de várias traduções. É fácil? Não é fácil, certo? Mas a gente precisa estar lendo. Tem gente que fala assim, mas só ler uma vez já é chato, é ruim. Agora ler 2, 3, 4, 5 vezes em outras versões ainda, mas isso, tenha certeza, pode notar que eu estou falando, isso vai facilitar e muito quando você for interpretar o texto bíblico. Isso vai facilitar muito mesmo, porque existem alguns textos que tem a sua complexidade, né, que a gente pode dizer assim, tem a sua complexidade, mas quando você vai ler em outra tradução, ou quando você vai ler em outro texto, em outra versão, você vai ver a facilidade. Você vai conseguir aí ver, nossa, que texto mais fácil, que texto interessante. E aí isso vai ajudar você na hora de você sinalizar. Beleza, pessoal? Beleza? Tranquilo, né? Sem erro, não tem erro, não tem nada. Não tem erro, não tem nada. Beleza, vamos lá. Próximo ponto aqui. Se eu estiver falando muito rápido, vocês podem parar, certo? Próximo ponto. Consultando bons comentários bíblicos. Além de você ler muitos textos, ler muitos livros, ler bastante a Bíblia, além disso, você precisa ver várias versões bíblicas e, além disso, ter bons comentários bíblicos. Não sei se vai dar para vocês verem, mas isso aqui, aqui, ó, pessoal, são comentários bíblicos. Tá vendo ali, ó? São comentários aí bíblicos, né? E esses comentários bíblicos aí é importante para o seu entendimento, crescimento, porque muitas vezes você vai compreender a questão do contexto, você vai compreender aí a questão do contexto histórico, você vai conseguir compreender ali o momento que aquelas pessoas estavam vivendo. Isso vai facilitar aí para a hora da sua sinalização. Então esse ponto também é essencial com relação a comentários bíblicos. É importante você consultá-los, é importante você consultar esses comentários bíblicos. 3. Agora o ponto 4. Anota aí, ler bons livros de hermenêutica, né? Também vou fazer, dentro dos comentários, vou indicar livros de hermenêutica, né? Eu não sei, cadê o meu? Tem um livro de hermenêutica meu, que ele não está aqui, ó. Ele está por aqui, aqui está aqui em cima, aqui em cima eu tenho como que eu falo? Um nicho cheio de livros aqui, eu não vou conseguir levantar aqui. Mas, quando eu for fazer o livro sobre comentários bíblicos para intérpretes de Libras, eu vou fazer também aí sobre o livro de hermenêutica. Por quê? Quando a gente vai falar sobre hermenêutica, a questão da hermenêutica em si é vamos dizer, um braço quando você vai se estudar a teologia, e ela vai ajudar na interpretação dos textos. Então ela vai ajudar você a entender parábolas, você entender a questão de metáforas, você entender a questão de hebraísmos, que são, como que a gente pode dizer?
ditos populares da língua hebraica. Você vai conseguir compreender isso também, que tem dentro da Bíblia. Então são livros que vai auxiliar, certo? Então eu vou fazer também um livro sobre isso. Então essa é a quarta dica, ler livros de hermenêutica, certo? Hermenêutica. Não se assuste com a palavra. Só entenda que isso vai ajudar você. O outro ponto aqui, pessoal, é lendo o texto mais de uma vez. A gente no começo falou para ler muito, não só a Bíblia, mas também vários outros livros. A gente também falou aqui a questão da importância da leitura, certo? E aí quando a gente vai falar do texto, a importância de a gente ler o texto mais de uma vez é porque toda vez que a gente vai ler, toda vez que a gente lê o texto, a gente sempre vai perceber coisas que a gente não percebeu na leitura anterior. Eu não sei se isso acontece com vocês, mas toda vez que você vai lendo o texto mais de uma vez, isso facilita aí a sua compreensão. Se você vai, por exemplo, interpretar de uma forma específica um texto, a história de Jesus que curou o leproso, ou algo assim. Mateus capítulo 8, certo? A história lá do verso 1 ao verso 4. Verso 1 ao 4. Pronto, você pega o verso 1 ao 4 e você lê lá uma vez, lê duas, lê três, imagina aquela cena, lê de novo. Isso vai facilitar aí na hora que você for sinalizar. Porque você vai estar internalizando o texto, entendendo o texto, revendo o texto, compreendendo o texto. E aí vai ficar muito mais fácil aí na hora de você sinalizar, certo? Então essa leitura mais de uma vez é muito importante. O que acontece, pessoal, é que nesse processo é quando você está estudando. É lógico que se você for pegar para fazer a sua leitura devocional, vou fazer minha leitura devocional. Você não vai fazer a sua leitura e voltar, ler e voltar, ler e voltar, ler e voltar. Não é essa a ideia. Mas quando você está se preparando para interpretar, você já tem em mente que você vai estar interpretando, aí é esse processo que a gente está trabalhando aqui, tá? De você ler mais de uma vez, de você ler, rever, estudar. Então, essa é a questão, tá bom? Se você for estudar e se preparar para estar interpretando, siga esses passos, certo? Se for sua leitura devocional, pode ficar tranquilo, não precisa ficar repetindo toda hora, não, certo? Muito bem. Próximo ponto aí. Quando você fizer essa questão da leitura, né, do texto, olha só algo importantíssimo. Você anotar as palavras desconhecidas. Por quê? Porque muitas vezes vai ter palavras ali que você fala, meu Deus do céu, ai, que palavra que é essa? Às vezes vai ter palavras ali que você fala assim, nossa, isso aí é muito difícil para mim. Muito bem, último ponto, pessoal, último ponto que a gente vai precisar aí para ler um texto é buscar a orientação de Deus. Isso aí, pessoal, não pode faltar. Então, além de você preparar, de você ler muito, de você estudar, de você buscar comentários, ver livros de hermenêutica, ler o texto várias vezes, ler o texto e anotar as palavras difíceis, ver várias versões bíblicas, traduções bíblicas. É importante aí você buscar a orientação de Deus sobre o texto. Porque às vezes você pode ler, fazer tudo isso, todo esse processo que a gente falou e não entendeu, certo? Então a importância de você buscar a orientação de Deus. E aí, como eu disse, no seu devocional você pode fazer isso, certo? No seu devocional você pode fazer isso. Ok, pessoal? Eu acho que essa dica a gente fecha a nossa aula de hoje. Espero que tenha ajudado. Eu acho que finalizando mais um conteúdo maravilhoso preparado com muito carinho para você que tem o desejo de ser fluente em Libras na sua igreja, melhorar seus louvores, as técnicas de interpretação de pregações, cultos, para estar alcançando os surdos da melhor maneira possível, utilizando as suas mãos como ferramenta. Muito obrigado por estar assistindo nosso conteúdo. Só não esqueça, deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Se deseja mais informações sobre os nossos cursos, sobre todas as informações que a gente procura ter nas redes sociais, está aqui na descrição. Não esqueça de se informar por aqui. Um grande abraço, até a próxima, Deus abençoe, tchau, tchau.